Olá, eu sou o Nilo Neto, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Olá pessoal, tudo certinho por aí? Tema de hoje: jogos e brincadeiras indígenas e a semelhança desses jogos com as atividades já praticadas por vocês. Vocês devem estar lembrando que nós tratamos na aula passada desse tema, mas enfocando a contribuição africana nos jogos e nas brincadeiras. Lembram disso? Do tema das aulas anteriores, vale a pena a gente resgatar algumas coisas que nós vimos trabalhando. Bem, nós entendemos que os jogos são manifestações da cultura dos povos e que eles são baseados na ideia de diversão, divertimento e podem estar conectados com diversas questões próprias de determinadas culturas. Nós falamos um pouco sobre as regras dos jogos e entendemos que as regras nos jogos elas são um pouco mais flexíveis, diferente das regras do esporte que tendem a ser um pouco mais rígidas. As regras do esporte elas até mudam, até se alteram, mas elas têm uma dificuldade um pouco maior de alteração. Então nós trabalhamos com a ideia dessa flexibilização das regras dos jogos, que podem mudar de acordo com os participantes, ou de acordo com a região, até nome de brincadeira pode mudar de acordo com a região em que está, e às vezes as brincadeiras são muito próximas, muito parecidas. Então nós tratamos dessas questões. Outra questão que nós trabalhamos em aula e que vale a pena retomar aqui é que no quarto e no quinto ano, quando a gente tratou a questão dos jogos africanos, eu fiz uma pergunta para vocês, procurando saber o que vem na cabeça de vocês quando eu falo em África, quando nós tratamos do continente africano. Aí nós entendemos que o continente africano tem uma série de contribuições na nossa cultura, que vão desde a música, da religião, passa pelo trabalho e ela também chega nos jogos. Essa contribuição ela é muito viva na cultura corporal brasileira. Então nós tratamos disso a partir de alguns jogos, de algumas brincadeiras. No quarto ano nós trabalhamos com o jogo de mancala, que é um jogo de tabuleiro. No quinto ano nós trabalhamos com a amarelinha africana, que é um jogo corporal, físico, super divertido, de ritmo, um jogo de cooperação, um jogo super interessante. Então esses elementos que eu trouxe para a gente enriquecer um pouco o nosso repertório foram baseados na cultura africana e na contribuição africana para os nossos jogos, para as nossas brincadeiras, beleza? E para esse bloco de aulas, o quarto e o quinto ano vão ver as aulas sobre jogos indígenas. E daí eu pergunto para vocês, quando eu falo de jogos indígenas ou da cultura indígena, o que vem à cabeça de vocês? Que imagem que vocês têm em mente a primeira vez que eu falo isso, cultura indígena para vocês? Muito provavelmente vocês estejam pensando em contribuições da língua, contribuições da culinária, contribuições da agricultura, contribuições de embarcações, formas de remédios baseados em plantas, adornos corporais, essas questões que têm a ver com a estética corporal física. Todas essas contribuições elas vêm na nossa cabeça. Mas as tribos indígenas tendem a reservar um espaço importante para as brincadeiras na sua cultura. Brincadeiras que ocorrem em festas, brincadeiras que ocorrem em períodos de não trabalho, brincadeiras, jogos, práticas corporais, até mesmo questões competitivas já existiam nas tribos indígenas brasileiras e elas foram sendo reservadas, resguardadas e hoje elas estão espalhadas na cultura infantil brasileira como um todo. Vocês conhecem alguma brincadeira indígena que vocês costumam brincar por aí? Será que acontece com as brincadeiras indígenas aquilo que eu comentei que acontecia com as brincadeiras africanas? Que era o fato de a gente conhecer aquele jogo, aquela prática, brincar daquilo, mas a identidade étnica daquilo está meio apagada. A gente não sabe que aquilo é africano, a gente não sabe que aquilo é indígena. Será que isso também acontece? É possível que isso realmente ocorra. E por isso que é importante na escola a gente estudar
os jogos e as brincadeiras dentro da construção histórica, de onde que veio, como que se manifesta agora e o que que a gente pode fazer com isso, como que a gente pode se apropriar disso, brincar com isso, respeitando a origem, respeitando a cultura da onde que essa brincadeira, essa prática corporal veio. Para esse bloco de aulas de 4º e de 5º ano, nós vamos trazer algumas atividades, alguns jogos, algumas brincadeiras que são da cultura indígena e que são pertencentes à etnia Kalapalo. Você já ouviu falar na etnia Kalapalo? Os Kalapalo são um grupo indígena brasileiro que fica localizado na região do Alto Xingu, que é uma região, uma grande região indígena que fica no Mato Grosso. Essa tribo fala a língua materna Cari e também fala a língua portuguesa. No trabalho eles desenvolvem técnicas do manuseio da mandioca, também desenvolvem a pesca e também fazem a colheita do pequi. Na escola dessa etnia, o livro didático, o livro escolar que eles utilizam para o trabalho de linguagem está baseado no bilinguismo. 2 línguas. O Cari como uma língua materna, uma língua originária, uma língua que eles quiseram preservar para que não fosse esquecida e perdida por conta da língua portuguesa. Então eles não deixam de aprender a língua portuguesa, mas também resguardam a tradição da língua materna. E da etnia Kalapalo é que nós vamos pesquisar e entender alguns jogos e algumas brincadeiras. Vamos lá? E para a aula de hoje nós vamos estudar 3 jogos da etnia Kalapalo. O primeiro deles se chama Tolói Cunhugu, que é conhecido como o jogo do gavião e os passarinhos. Eu vou explicar esse jogo para vocês agora e vocês me dizem se vocês conhecem algum jogo parecido com esse que vocês já tenham jogado antes. Bom, o jogo do gavião e dos passarinhos é um jogo em que você precisa de um espaço grande, que a gente pode jogar lá quando voltarmos às nossas aulas, ou caso você tenha bastante gente na sua casa e um bom espaço aí para jogar também. Vocês vão desenhar no chão árvores, então uma árvore grande com galhos grandes, né, onde vão se distribuir os passarinhos. Então um grupo de crianças vai se sentar nos galhos dessa árvore ou na região que representa essa árvore, serão os passarinhos. E uma criança escolhida, uma pessoa de vocês, vai ser o gavião. Quando o gavião se aproxima dos passarinhos, os passarinhos correm voando. E é para voar de verdade, tá? Não, brincadeira, não precisa voar. Mas vocês vão correndo, batendo as asas, balançando os braços. Quem for pego pelo gavião, quem for tocado pelo gavião, o gavião vai trazer até o seu ninho e vai deixar a pessoa lá no ninho. Enquanto isso, os outros passarinhos voltam para sua árvore, voltam para o seu pique, voltam para sua casa. Quando o gavião se aproxima novamente, a turma pode sair correndo, batendo as suas asas e voando. Mais uma pessoa é pega, é trazida para o ninho e o jogo continua. A última pessoa, o último passarinho que não foi pego, o último passarinho a sobreviver fora do ninho do gavião, será o novo gavião para a próxima rodada do jogo. E aí, imaginaram esse jogo? O que vocês já conheciam desse tipo que vocês já tinham jogado? Algum jogo com uma regra parecida? Tem algum aí? Bem, adaptar esse jogo para jogar dentro de casa é um pouco mais difícil, mas se você tem 2 pessoas, vocês podem fazer um jogo de pega rápido dentro de casa em que uma pessoa é o gavião, a outra pessoa é o passarinho. Quem é passarinho não pode esquecer de bater a asa e o gavião tocou, colou, traz para o ninho. Tudo bem? Vocês podem pensar que dentro de casa, no espaço pequeno, é um pouco perigoso para correr, mas vocês podem andar em câmera lenta e experimentar essa brincadeira para ser feita em câmera lenta e a perseguição vai acontecer da mesma maneira. Próxima brincadeira é chamada Reineko Putsu. Eu pedi a pesquisa dessa brincadeira lá para a turma do 4º ano. Para vocês eu já vou indicar que jogo que é esse, que brincadeira que é essa. É a chamada, famosa Corrida do Saci. O Saci é esse personagem que tem uma perna só, então anda de uma perna só. E a brincadeira é nada mais, nada menos do que uma corrida de uma dupla, e uma corrida de um pé só, em que uma dupla vai disputar para ver quem chega antes num determinado lugar.
beleza? Então na escola ou num espaço maior, vocês delimitam uma linha, pode ser uma linha da quadra, uma linha de algum lugar, uma sala, e vocês vão fazer a corrida sempre de 2 em 2. Então 2 pessoas vão lá, ficar uma do lado da outra, tira um pé do chão e vai fazer a corrida saltitando num pé só. Lembre-se de, quando forem brincar disso em casa, terem sempre um lugar seguro e lembre-se de utilizar o equilíbrio dos 2 lados. Então tira uma perna de um lado para fazer o pulo e depois na próxima rodada, na próxima brincadeira, tiram o pé do outro lado para fazer o salto e utilizando aí as 2 pernas, trabalhando com o seu equilíbrio e, claro, se divertindo com esse jogo. Quem chega primeiro ganha. Terceiro jogo, galera, Mangá Tobidae. O jogo é o seguinte: uma dupla numa quadra, uma dupla num espaço dividido, uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro. Vocês têm 6 petecas para jogar no jogo, e o objetivo é, essas 6 petecas estão em jogo e o teu objetivo é acertar a peteca no corpo do outro colega que está do outro lado da quadra, do outro lado do campo. Tudo bem? Não precisa ser um campo grande, um campo pequeno, mas que vocês consigam fazer esse lançamento, e o objetivo é desviar do que vem e acertar o colega. Quem é atingido sai do jogo e entra outra pessoa. Claro, aí a gente está trabalhando com a ideia de que nós estamos num grupo grande, com toda a nossa turma reunida, e que não é a nossa relação de agora. Então, como que a gente vai fazer esse jogo, como que a gente adapta esse jogo para experimentar um pouco no nosso corpo, isso dentro de casa? Então a gente trouxe uma proposta de adaptação, que a gente não vai usar a peteca para isso, pelo motivo óbvio de que se você ficar atacando peteca para acertar numa pessoa dentro da sua casa, você vai acertar coisas como o prato, o copo, a televisão, o espelho, lâmpadas, coisas que é melhor a gente manter com integridade dentro de casa. Beleza? Então, olha essa adaptação. Minha sugestão é que você pegue folha de papel. Essa folha aqui é um rascunho que já foi usada de alguma maneira, já foi desenhada, que tem só o verso. Pega uma folha dessa de rascunho e você vai amassar. Vai amassar e vai fazer o lançamento, vai convidar uma pessoa da casa, vai explicar o jogo, essa pessoa pode estar pesquisando com você, você vai explicar o jogo e vocês vão iniciar a disputa, tá? O lance como você só tem 2 pessoas, o lance é que se você fizer esse lançamento na pessoa e acertar ela, e ela sair, você não tem com quem jogar. Então a ideia é, quantas vezes a pessoa for acertada, ou vocês podem marcar pontos. Então cada vez que essa pessoa é acertada, ela marca um ponto para você, e o contrário é verdadeiro. Beleza? Por que o prof escolheu o papel? Porque o papel é muito leve, né? Muito leve. E se ele acertar em algum vidro, possivelmente não quebre. E se você acertar na outra pessoa aí, como vocês podem estar num espaço muito pequeno, está muito de pertinho, não vai machucar o corpo do outro, e vocês vão conseguir trabalhar as agilidades, os lançamentos e se divertir com essa atividade, com esse jogo indígena. Outra adaptação que vocês podem fazer para trabalhar no espaço pequeno dentro de casa é marcar lugares que podem e lugares que não podem ser acertados. Vocês podem marcar que o rosto não é um lugar que pode ser acertado pelo papel, mesmo pela bolinha de papel, que pode acertar o olho, pode machucar. Então vocês podem brincar disso. Não cancela o rosto como um alvo, e vocês podem acertar nos pés, no tronco, nas costas, no braço, e assim fazer essa atividade e se divertir com segurança. Beleza, pessoal? Então agora que a gente já se divertiu, a gente já experimentou algumas brincadeiras indígenas, eu vou pedir para vocês uma nova pesquisa. Nessa nova pesquisa, vocês vão estudar 2 práticas. A primeira delas é o copu-copu. Vocês vão pesquisar, eu vou escrever copu-copu aqui, e vocês vão pesquisar na internet, vão digitar nos buscadores, nos vídeos, vocês vão procurar que atividade é essa, que semelhança que ela tem com as atividades que vocês já praticam.
Talvez essa atividade seja uma coisa muito próxima de nós, e eu quero pedir para que vocês pesquisem, mas não só leiam ou assistam. Quero que vocês façam. Quero que vocês construam materiais, que vocês construam as práticas dentro de casa, adaptando com segurança. Beleza? E a segunda atividade, ela se chama Ikideni. Ikideni, fica escrito aqui, para que vocês possam digitar. Ikideni é um outro tipo de prática, uma brincadeira também, mas que tem relação com outro estudo, outro campo de estudo das nossas práticas corporais, e que eu quero que vocês vejam, assistam e entendam, para a gente poder discutir e fazer essas atividades no momento oportuno, quando vocês estiverem com o grupo de vocês, para que vocês possam dividir um pouco dessa pesquisa. Beleza? Boa sorte para vocês no trabalho! Então, pessoal, por hoje é só. Para nossa aula de hoje, nós trabalhamos com os jogos indígenas, buscando compreender que relações que eles têm com jogos que a gente já conhece. E a gente começou a aula lá falando um pouco sobre o que são os jogos, a contribuição da cultura africana, a contribuição da cultura indígena. Retomamos algumas coisas das aulas anteriores e hoje a gente trabalhou com a ideia de experimentar alguns jogos. Então eu expliquei alguns jogos, tentando entender que eles são semelhantes a alguns que a gente conhece, que a gente já joga, indicando essa questão da identidade indígena para esses jogos, e também sugerir algumas adaptações para a gente fazer em casa nesse momento de quarentena. Espero que vocês consigam fazer e trabalhem bem com eles aí. Beleza, pessoal? Então muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!